Ainda mais porque existem países ocidentais e orientais na Europa. Bom, esse termo surgiu perante a Guerra Fria, na época da Guerra Fria, obviamente. E essa divisão surgiu falando que o lado que a União Soviética controlava era oriental, ou seja, deixa eu só pegar o mapa aqui mais velho. Essa parte aqui, que era chamada de Europa Oriental, peraí, deixa eu tirar essa mão aqui. Chamada de Europa Oriental, essa parte aqui, ó, era controlada pela União Soviética. Isso não inclui a Albânia, porque a Albânia era meio que um país socialista, só que não era controlado pela União Soviética, vamos dizer assim, era só um estado que queria ser comunista. Era basicamente isso aí, né? Aí tínhamos o lado ocidental, que eram os países de cunho capitalista, que tinha se aliado à OTAN. Ou não tinha se aliado a nada, tava de boa na boate. E esses eram os países da Europa Ocidental, que eram considerados países que não tinham uma certa influência soviética e ficavam por cima do muro, basicamente. Não era por cima do muro, teve várias confusões na Europa Oriental e tinha inclusive alguns países acima, tipo Finlândia, Suécia e Noruega, que não eram muito assim, não tinha muito conflitos na época com a União Soviética. Então, né, muitas tensões políticas nas regiões antigas. Por exemplo, teve uma época que o exercício militar da OTAN, que estava na Europa, quase causou uma guerra, falando que fez a União Soviética achar que estavam se preparando para declarar a guerra à União Soviética para invadir tudo que dasse. Mas é claro que existiam outros países que estavam lá da guerra na OTAN, mas não teve guerra. Teoricamente só teve a crise dos mísseis de Cuba lá do outro lado do mundo, só que não teve. Só que tudo ficou centrado na Europa como uma divisão física, assim. Então esses eram os países que eram considerados a Europa Ocidental, a Europa Oriental e a Europa que acho que ninguém ligava na época. Talvez era um pouquinho mais capitalista, mas ninguém muito ligava. Deixa eu adicionar a Groenlândia aqui. Então esses eram os países capitalistas e os socialistas. Mas é claro que tinha muitos outros. Por exemplo, do lado capitalista também existia outros países, tipo Canadá, Estados Unidos, México. Aí agora, gente, temos alguns países aqui que são mais ou menos considerados capitalistas ou não, tá bom? Então, se eu errar, fazer o quê? Esses eram mais alguns países que estavam não muito do lado dos Estados Unidos. Na verdade, esses países aqui nem tinham muita relação. Só que, né, existia meio que uma relação diplomática que dizia que eles eram aliados na época. Tipo, toda a América estava sobre um certo influenciamento que o socialismo era ruim. Exceto Cuba, que, né, todo mundo conhece os casos de Cuba, da crise dos mísseis de Cuba, então, né, vamos trocar ele para vermelhinho, que era socialista. Basicamente toda a América era centrada no capitalismo. Aí tem a África. Aí a África é uma coisa complicada, porque existiam alguns países, por exemplo, ex-colônias portuguesas, que tinham acabado de ser independentes de Portugal também, por que será, né? Que foram independentes de Portugal. Então, muitas colônias que eram portuguesas se tornaram socialistas, que foi uma beleza. Teve muitos conflitos, porque, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos não gostaram muito da influência soviética nesses países, porque eles estavam alterando tudo, tava tipo alterando tudo, porque existia a seguinte coisa. Os Estados Unidos financiaram os grupos da África, tipo, das colônias portuguesas, para tentar ganhar influência, mas eles não conseguiram, já que, né, resolveram seguir outro lado, que era o socialismo. Aí, né, deu muito ruim.
Aí temos aqui os países que são socialistas total. Agora esses aqui são socialistas e os comunistas, por inteiro. Deixa eu ver se não faltou nenhum, porque eu sou meio ruinzinho em explicar, né? Nossa, verdade, eu esqueci que existe o Vietnã do Sul, né, gente? Então, né? Desculpe. Porque eu peguei o mapa mais velho. Esses eram os países socialistas. Dá pra ver que são muitos, né? Socialistas que teve até muitos problemas na época por causa do avanço comunista. Por exemplo, o pico máximo do socialismo foi esse, que teve uma grande influência pelo mundo. Pelo que eu saiba, a Albânia saiu da influência soviética depois de um tempo. Saiu mais ou menos. Eles viraram meio que. Não um estado satélite, porque, por exemplo, em 1900, perto da dissolução da União Soviética, a Albânia resolveu meio que ser ainda socialista, com algum. Socialista, mas continuou socialista, porque a União Soviética ainda controlava os negócios exteriores. Então, né, pelo que eu saiba, pelo que eu pesquisei por muitas vezes. Pode ser que eu esteja falando errado? Pode ser, mas, né. Então, gente, esses são os países socialistas e os socialistas, os capitalistas, os não, o que estavam no meio, né, da Guerra Fria. E você vai ver o vídeo e fui, pessoal. 1, 2, 3.